Obviamente, fiz questão de vir até o Rio de Janeiro para participar desse ato, para dizer, em primeiro lugar, que esse processo de cassação é uma grande farsa, é uma grande armação daqueles que hoje no Congresso Nacional atuam para anistiar os golpistas do 8 de janeiro, dos mesmos que ateiam fogo em todo o nosso país, nos causando uma maiores crises e emergência climática gravíssima que coloca a saúde e a vida do nosso povo em risco. São os mesmos que despejam ataques às trabalhadoras e os trabalhadores, que tentam retirar e retiram os direitos do nosso povo e privatizam as nossas empresas públicas. São os mesmos que há poucos meses aprovaram em regime de urgência o PL do estupro, desacreditando que as mulheres brasileiras colocariam milhões nas ruas, dariam uma resposta para aqueles que não conhecem a nossa história, a nossa vida e a nossa disposição de luta. Mas também é uma armação daqueles, dona Marinete, que não se conformam que há poucos dias foi aberto, aliás, foi aprovado no Conselho de Ética a cassação do senhor Chiquinho Brazão e que querem, com esse processo aberto contra o Glauber, criar um sinal de equivalência entre coisas que não têm nenhum tipo de comparação. Chiquinho Brazão teve o seu processo de cassação aprovado porque depois de tantos anos de luta por justiça, é o mínimo que o Congresso Nacional deve ao povo brasileiro, ao povo do Rio de Janeiro e à família de Marielle Franco. O mesmo que no início do ano, infelizmente, alguns desavergonhados foram contra a manutenção da sua prisão, mas o povo brasileiro e a memória de Marielle impuseram essa derrota a eles. E também os que armam esse processo de cassação são os mesmos que são parte da tropa desavergonhada do senhor Arthur Lira, um dos principais responsáveis por essas operações todas contra o povo brasileiro no último, mas também no atual governo. Esse que controla milhões, aliás, bilhões do orçamento público, que utiliza as emendas parlamentares como uma verdadeira moeda de troca e acha que tudo e que todos podem ir para o balcão de negócios e que querem, através do mandato do Glauber, se vingar mais uma vez contra o povo brasileiro, porque é um mandato que não se vende, um mandato que não se rende, que não passa o pires, que não pede bênção, que não abre mão de nenhum princípio, que não negocia nenhum valor de defesa da classe trabalhadora. Por isso querem retirar o mandato de Glauber Braga, por isso aprovaram a abertura do processo de cassação, mas é também por isso que o povo do Rio de Janeiro sabe da importância desse mandato e da necessidade de seguir dando uma resposta para a extrema-direita, que hoje a ABI ficou pequena para o tamanho da solidariedade e da defesa desse mandato. E a nossa tarefa é ampliar ainda mais o movimento, porque se durante o contexto eleitoral, com o Rock in Rio e com o jogo no Maracanã, a gente colocou tanta gente para defender o mandato, eu não tenho a menor dúvida de que quando quiserem voltar com as questões do Conselho de Ética, seremos ainda muitos mais, muitos milhares e muitos milhões. E é por isso também que nós devemos massificar e nacionalizar as manifestações. E fica já de antemão o convite para que a gente organize esse mesmo ato lá em São Paulo, que a gente organize em outros estados e que organize cada vez mais o povo em luta, que está disposto a defender o mandato popular da classe trabalhadora e impor mais uma derrota à extrema-direita, ao Arthur Lira e aos golpistas do Congresso Nacional. Glauber fica, muito obrigada.